Dia mágico para o cinema brasileiro, O Agente Secreto com 4 indicações ao Oscar, batendo no recorde de Cidade de Deus, só que com uma diferença, chegando a melhor filme. Um dia mágico. Como eu cheguei a dizer no Twitter, gente, a gente está vivendo momentos surreais. Isso é muito raro. Para você ter uma ideia, só dois países conseguiram fazer o que o Brasil fez, né, de emplacar em 2 anos consecutivos produções de língua não inglesa na categoria máxima do Oscar. Foi a Suécia, nos anos 70, com Os Emigrantes e Gritos e Sussurros, e agora, recentemente, a França, que teve Anatomia de uma Queda e Emília Pérez. Eu não considero Amor como um candidato francês, antes que digam, teve o Artista e Amor. Amor foi o representante da Áustria naquele Oscar, por isso não está aqui. Então, a gente vê Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, conseguindo algo imenso. O cinema brasileiro tá fazendo história. Mas, falando de história, tem muita história nesse Oscar aqui para contar, porque, é claro, como toda premiação sempre tem as surpresas e os esnobados, e é sobre eles que eu falo nesse novo vídeo aqui, ó, totalmente sem roteiro. Não tem como ter roteiro depois de uma manhã como essa. Vamos então começar com as surpresas. A primeira delas, é claro, F1 em melhor filme. Eu não sei se era uma questão de eu realmente não querer que o filme fosse indicado, mas eu não imaginava que iria tão longe essa loucura, mas acabou indo. Não que F1 seja um filme ruim, né? Mas eu acho que numa safra tão boa de produções internacionais, tinha Serrat, foi apenas um acidente, A Hora do Mal, que era um filme muito mais interessante, até mesmo dentro do conservadorismo, assim, conservadorismo não, mas dentro de um estilo que o Oscar mais adota, mais se aproxima. Poxa, mais clássico do Oscar, Blue Moon, para mim, era bem mais interessante do que F1. Mas é aquilo, tem a cotinha de blockbuster, acharam que Pecadores não era suficiente, foi lá e acabou entrando F1. Acho que é uma indicação surpreendente, muito diferente do que foi quando o Joseph Kosinski conseguiu emplacar Top Gun, porque ali já se sabia, o filme tinha sido um fenômeno de bilheteria, Tom Cruise no auge, até se cogitou ele em melhor ator, e aqui eu acho que foi muito mais pela força. Isso foi algo que eu falei no vídeo de previsões finais. Acho que como a Fórmula 1 é um esporte global, mundial, passa por vários locais, isso ajuda muito mais do que se fosse um esporte mais americano. Mas ainda assim, acho uma indicação que depois a gente vai falar, puxa, a lista tão boa, e de repente vem lá F1. Realmente é algo que eu fiquei com o pé atrás, mas enfim, acontece. Em Melhor Atriz também teve surpresa com a Kate Hudson, mas assim, era uma surpresa e meia. Para quem estava acompanhando já desde setembro, outubro, a temporada de premiações, de fato, você olhar a Kate Hudson aqui, depois dela não ser muito especulada, especialmente ali até o final de dezembro, é um choque. Porém, nas últimas semanas houve um trabalho muito grande em relação a ela para que conseguisse essa vaga. Eu sou votante do Globo de Ouro e recebo inúmeros convites para sessões especiais em Los Angeles, Nova York, mas ainda não tenho um jatinho, não sou nenhum milionário para conseguir fazer essa ponte aérea Los Angeles, Nova York e Manaus. Mas com esses convites você ficava vendo assim, cara, tem muita gente importante ali apoiando ela. Uma das sessões, um dos eventos, tinha como host a Demi Moore. E aí você começa a notar nos veículos de Hollywood, Variety, Hollywood Reporter, um bafafá maior, falando muito da Kate Hudson. Isso tudo é sinal. Isso é sinal de que, fique atento que ela está crescendo. E aí acabou ficando com a vaga. Então, é uma surpresa, de fato, por tudo que aconteceu ao longo da temporada, mas nas últimas semanas, essa indicação já estava dando indícios de que fosse acontecer. Outra surpresa também em atuações foi o Delroy Lindo em Pecadores. Pecadores mostra uma força impressionante, né? O Delroy Lindo, ele estava cotado, mas com poucas chances. A lista de melhor
ator coadjuvante parecia bem redondinha, bem fechada, não parecia ter novidades, e o Delroy apareceu ali. Acredito essa indicação, como eu disse, a Força de Pecadores, maior recordista da história do Oscar, com 16 indicações. Acho que ninguém mais, mas nenhum filme vai conseguir esse feito, a não ser que haja um novo Titanic, e aí começa a empilhar a indicação, mas eu acho realmente impressionante esse número, 16. Passou o recorde de 14 de A Malvada, Titanic, La La Land, e ainda abriu uma vantagem. É impressionante isso. Então, Pecadores conseguiu levá-lo, mas também tem aquela coisa, pô, é um veterano. Nunca foi indicado e ainda teve aquela esnobada de destacamento Blood, que todo mundo imaginava que ele fosse chegar ao Oscar. Então, acho que é aquilo. Você juntou a força do filme com uma sensação de que a academia tinha que fazer esse dever, corrigir esse asterístico bem negativo que tinha em relação a ele. Acabou sendo, assim, unir o útil ao agradável. Para fechar as atuações, eu não digo nem que seja uma surpresa gigantesca, mas a Elle Fanning segurou na unha, foi ali no limite, mas conseguiu essa vaga por valor sentimental, que mostra que o filme, aliás, está fortíssimo. Agente Secreto vai ter um trabalho bem grande, não digo até maior do que Emilia Pérez e Ainda Estou Aqui, porque Emilia Pérez estava muito na frente de Ainda Estou Aqui foi lá e ganhou também por conta da Carla Sofia Gascon. Mas Valor Sentimental ficou com 9 indicações. Teve mais que Hamnet, que daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E, assim, essa indicação da Ellie parece que estava saindo do radar dela, ela estava ameaçada, mas conseguiu segurar e chegou na indicação. É a primeira indicação dela e acho que aí, igual o Delroy Lindo, teve o histórico. A Elle Fanning ano passado bateu na trave, chegou muito perto da indicação por um completo desconhecido. Acho que a academia ficou com pena dela e falou, não, agora você vai ser indicada, e veio por Valor Sentimental. Não tem como não dizer que foi uma grande surpresa o Agente Secreto em direção de casting, superando inclusive Valor Sentimental. Assim, é uma vitória de todo o elenco. É claro que tem, acho que é o Gabriel Domingues, se eu não me engano o nome do rapaz, que é o diretor de elenco, mas é uma vitória de toda aquela equipe, né? Um reconhecimento ao Wagner, claro, que está lá indicado a melhor ator, mas também há um reconhecimento muito forte a Tânia Maria, ao Alice Carvalho, a Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, o Rony Vilela, toda a equipe ali, que forma de fato um universo muito particular, não apenas de Recife, mas do Brasil naquele momento. Figuras que aí eu acho que é um grande mérito do roteiro do Kleber, que é dar espaço para muitos deles com boas falas, bons momentos, algo que o Kleber já faz há muitos anos, desde O Som ao Redor. Ele sempre teve grandes atores coadjuvantes, grandes atuações coadjuvantes pela capacidade de construir personagens excelentes. E aí você não apenas constrói os personagens, como acha as figuras corretas para colocar esse texto com uma beleza, com uma sutileza, com humor, com um drama que pede, é algo impressionante. Então, é uma vitória para todo o elenco. Ainda que você vá prestigiar o diretor de elenco, acaba sendo uma vitória para todo o conjunto. Acho que essa indicação de O Agente Secreto já é uma vitória, não tem como, é uma vitória do filme sem dúvida nenhuma. E fechando as categorias principais, teve Blue Moon em roteiro original. Aí prova como a academia ela gosta de diálogo, né? Ela gosta de diálogo, uma coisa impressionante, aqueles personagens que falam, e o Richard Linklater sempre conseguiu isso nos filmes dele. Então acaba sendo uma indicação que eu acho, assim, boa, não vou negar, o personagem do Lawrence Hart é muito bem trabalhado, a gente consegue sentir a acidez, a mágoa que o personagem tem, mas ainda assim uma certa humanidade. É um personagem extremamente bem conduzido, assim, construído. Todos os personagens também coadjuvantes são interessantes, mas não sei, tinha produções melhores e eu falo já delas nos esnobados. Nas categorias técnicas, acho que tiveram algumas surpresas. Melhor maquiagem penteada é aquilo, eu sempre disse aqui, vai ter novidade. Dessa vez tiveram duas. Eu tinha apostado em Kukor, filme japonês, e apareceu ainda a Meia-Irmã Feia, conseguindo essa vaga. Em canção original, Viva Verdi conseguiu um feito
espetacular. A gente estava imaginando Miley Cyrus, Ed Sheeran, ele chegou lá, não, eu tô aqui e vou ser indicado. Poderia até rolar também para Pecadores, com a Last Time I See the Sun, mas ele pegou essa vaga, foi realmente aleatório. Essa sim, acho que quebrou praticamente todos os bolões do Oscar. E mais uma vez lá está ela, a onipresente Diane Warren, com a sua 17ª indicação. E em melhores efeitos visuais, tinha gente que apostava em Superman, eu apostava em um outro filme, e veio Jurassic World, resgataram o filme também. Assim, uma surpresa, mas esses filmes blockbusters de Hollywood, cá entre nós, não há tanta novidade. Às vezes muda um nome, muda o outro, mas eles estão sempre ali. E acabou dando o filme com a Scarlett Johansson, acho até um bom filme, e com efeitos especiais que, assim, eu fico pensando, gente, o que tem de demais nesses efeitos visuais? São muito bem feitos, executados. Mas se você assistiu todos os outros filmes do Jurassic World, Jurassic Park, não tem tanta novidade. Mas enfim, a academia gostou dos dinossauros e tá lá ele indicado. Vamos então para aquilo que o povo ama. Os Esnobados, e eu começo com Hannet. Hannet eu tinha postado aqui em 11 indicações, pegou 8, menos do que Valor Sentimental, foi um choque, e a maior delas, sem dúvida nenhuma, foi o Paul Mescal. Ali, assim, tudo bem, o Roy Lino tá muito bem e tal, mas não faz sentido. O filme ser indicado em várias categorias principais, a Jessie Buckley tá lá, e o Paul Mescal não aparecer. Realmente foi chocante. Eu tinha ali fechado aquela lista, né, de 5 com uma certeza, convicção absoluta. E o Mescal não está. É uma coisa que a academia vai ter que se explicar com o tempo, porque não faz sentido. Eu acho que muito da força da atuação da Jessie Buckley, que ela está excelente, maravilhosa, acho que deve ganhar melhor atriz, mas casa muito ela com o Paul Mescal. Então eu fico assim realmente surpreso. Até porque, e aí eu já trago uma outra esnobada, que é a do Jesse Plemons, que chama a atenção. Ainda bem, Jesse Plemons não conseguiu a vaguinha dele, perdeu para o Wagner Moura, mas igual ao Mescal, tem uma contradição ali, porque se você indica Emma Stone, e se você indica a Jessie Buckley, acho que faria sentido indicar o Plemons e indicar também o Mescal. Afinal de contas, é como eu estava dizendo, uma atuação complementa a outra. A Emma Stone, ela realmente está fabulosa, mas o Plemons, assim, o choque que tem ali o filme inteiro, a tensão que existe entre os dois, é porque tem um outro lado e que está excelente também. Enfim, acho que tem uma questão do Plemons que ele ainda não é visto como um ator protagonista. Ele ainda é visto como um cara excelente, querido pelos pares dele, mas ainda não é visto como um sujeito capaz de segurar um filme. Isso, é claro, pode se transformar ao longo do tempo. O Cillian Murphy era isso até um tempo atrás e agora já mudou. O Joe Edgerton também, outro esnobado por Sonhos de Trem, mas esse já mais esperado, porque ficou fora do Actors Awards. Também, eu acho que vai passar por um processo. Eu acho que o Plemons caminha para isso, mas nesse momento, por mais brilhantes filmes que ele faça, continua ainda sendo visto como um coadjuvante de luxo, um astro de segunda grandeza em Hollywood, mas creio que à medida que ele continuar fazendo grandes filmes, ele vai transformar essa visão dentro da indústria. Já nas esnobadas femininas, Chasing Infinite, em melhor atriz, a única do elenco principal ali de Uma Batalha Após a Outra que ficou fora das atuações. E assim, gente, é aquilo. Teve a Kate Hudson que subiu, a Chasing Infinite, acho que a Warner, não vou dizer nem que confiou, mas a Warner relegou a campanha da Chasing Infinite para um patamar abaixo. Acho que trabalhou muito a Teyana, trabalhou muito o Del Toro, trabalhou muito o DiCaprio, um pouco menos o Sean Penn, mas o Sean Penn me parecia, até pelo tempo de tela dele, garantidíssimo, e deixou a Chase em segundo plano, e isso acabou contando para essa esnobada. Fora que você tinha uma questão de estratégia. É claro que a gente pode dizer, a Chasing Infinite ela tem uma predominância, o principal papel feminino. Mas se tivesse jogado ela, se tivesse colocado em melhor atriz coadjuvante,
certamente ela teria essa vaga, certamente ela conseguiria chegar ao Oscar. Então, faltou, acho que foi uma estratégia que, lógico, a Warner pode ter pensado, se ela estiver em atriz coadjuvante, pode dividir os votos com a Teyana e elas perderem. Isso também faz sentido. Mas ainda assim, se a gente olhar do ponto de vista da Chase, pelo menos a indicação ela poderia ter conseguido em coadjuvante e acabou ficando de fora de melhor atriz. Outra que acabou surpreendendo porque vinha crescendo e acabou esnobada no Oscar foi a Odessa A'zion. Ela que é excelente atriz, quem assistiu a série I Love LA sabe disso, ela além de excelente atriz é belíssima, uma coisa impressionante, mas isso é outro assunto. E ela tem um hype, o hype estava forte com ela, indicação ao Actors Award, tudo indicava que ela viria fortíssima, mas acabou ficando de fora, perdendo a vaga ali para Elle Fanning. Acho que foi uma disputa apertada. Marty Supreme também foi um filme bem quisto nessas indicações ao Oscar, mas ela decepcionou. Eu esperava de fato que a subida, essa reta final dela, ajudasse bastante a indicação, mas não veio. E o Guillermo del Toro, hein? Eu imaginava que Frankenstein até fosse melhor, cheguei a dizer aqui que pegaria 11 vagas no Oscar, acabou ficando com 9. E acho que isso aqui atrapalhou, já que os americanos não abriram tanto assim para os candidatos internacionais, imaginava 2 vagas, uma delas sendo do Kleber, ou talvez até do Panahi, eles acabaram optando pelos americanos, por quem está ali na indústria de Hollywood. Eu sei que o Del Toro é mexicano, tá? Antes que digam qualquer coisa. Mas ele já está ali há um tempão. Então, eu imaginava que seria, se fossem 4 vagas para americanos, haveria uma disputa ali entre o Josh Safdie, que acabou indicado por Marty Supreme, e o Del Toro. Ele acabou ficando de fora, e acho que Marty Supreme, como a gente pode perceber nas indicações, teve um melhor desempenho do que Frankenstein, e com isso o mexicano dançou. Falando do Panahi, né, acabei de citá-lo, é uma pena, né? Foi apenas um acidente, parecia um filme consolidado, estava assim, apontado, a questão de, o quê? Um mês atrás, início de janeiro, a gente olhava e falava, foi apenas um acidente, está indicado ao Oscar, tem a narrativa da perseguição política ao Panahi, um gigante do cinema que já ganhou todos os prêmios dos principais festivais europeus. Então era uma indicação certa, até porque ele venceu a Palma de Ouro, que credenciou, que colocou ali em melhor filme, pelo menos, todos os vencedores dessa década, exceto Titânia, mas não rolou. Ele até conseguiu uma vaga em roteiro original, que foi bastante surpreendente. A partir do momento que o filme foi caindo, eu imaginei ele também vai junto. Mas conseguiu salvar essa indicação. Porém, em direção e filme não deu. E é uma pena, né? A Academia, com uma safra tão boa de filmes internacionais, acabou não dando esse salto, não colocando 3 produções de língua não inglesa na categoria máxima. E aí talvez fica a pergunta, será que também não quiseram encher tanto a bola da Neon, né? 3 finalistas na categoria? Será que se foi apenas um acidente, tivesse ficado com uma MUBI, por exemplo, ou com outro estúdio, haveria menos resistências? São questões que a gente vai ter que ver com o tempo, saber como é que isso acabou refletindo na Academia. Em roteiro original, não dá para negar que foi um anticlímax. Ali poderia ter rolado a vaga de O Agente Secreto, uma vaga para o Kleber Mendonça Filho. Apostaram em Blue Moon, eu acho que bem abaixo, assim, um trabalho bem abaixo, perto do que o Kleber fez. Mas eu acho que a grande esnobada, porque houve um movimento ali que pintava uma possibilidade de que poderia ser resgatado o filme, mas não aconteceu, foi com Sorry Baby. A Julia Roberts fez um discurso antes, acho que de entregar um dos prêmios da noite, acho que foi o último prêmio da noite para Hannett, no Globo de Ouro. Ela aponta para Eva Victor, a elogia demais e fala para os votantes da Academia e que estavam ali na festa para, olha, assistam esse filme, assistam Sorry Baby. Imaginou-se que haveria um clima de comoção, que ela poderia, o Sorry Baby e a Eva Victor pudessem ganhar um impulso de última hora, mas
não aconteceu. Eu lamento bastante. É curioso como a categoria de roteiro original ela sempre prestigia produções fora do radar, produções independentes, produções internacionais. Aqui é fato, foi apenas um acidente também, valor sentimental, mas Blue Moon me pareceu muito quadradinho para a categoria. Sorry Baby e O Agente Secreto eram muito mais interessantes, muito mais fortes e ousados trabalhos do que o filme do Richard Linklater. Uma pena realmente essas esnobadas. Também não tem como deixar de citar a esnobada, a Petra Costa por Apocalipse nos Trópicos. O filme estava muito cotado, se imaginava que pudesse chegar, mas não rolou. Dessa vez a lista americana ela focou na questão da Rússia, tem um filme sobre o Vladimir Putin, e também nas questões internas do país, especialmente ao sistema prisional e ao racismo nos Estados Unidos. E por mais que o Brasil esteja forte, esteja na moda, todo mundo falando dele, aqui infelizmente não rolou. Outra esnobada que para mim é uma coisa bizarra o que acontece. A Única Saída, o filme do Park Chan-wook, que mais uma vez é esnobado. Não tem jeito, quando você pensa que o Park Chan-wook vai, ele fica pelo meio do caminho. Aconteceu com Old Boy, aconteceu com Decisão de Partir, e A Única Saída, mais uma vez, perdeu o espaço para a voz de Wind Rajab, da Tunísia, e também para Serrat, da Espanha. Eu acho assim, o filme tem seus problemas, eu não sou grande fã do filme, mas eu acho que principalmente o ponto central que acabou atrapalhando é a questão da Neon. A Neon tinha ali, ia ficar com toda a categoria, e esse espaço acabou, acho que a academia falou, não, calma aí, pô, 4 produções já está suficiente, vamos abrir espaço para mais uma. E isso pode ter pesado, mas não deixa de ser impressionante quanto o Park Chan-wook realmente, ele e a academia não se bicam. É impressionante, mais uma esnobada histórica. Por fim, 2 esnobadas de blockbusters. A primeira já era esperada. Avatar Fogo e Cinzas, como eu vinha dizendo nas últimas semanas, é aquilo, assim, só se ele fosse um fenômeno de bilheteria como foi o primeiro e até o segundo, batendo 2 bilhões de dólares, assim, a crítica elogiando, amando, talvez o terceiro conseguisse vingar, chegar na categoria máxima. Não foi o que aconteceu. Foi bem recebido, tá lá fazendo seus bilhões, mas passou longe de empolgar como se imaginava. Então, é aquilo, Avatar... me parece que a academia está falando e dizendo, olha, vamos aqui continuar colocando nas categorias técnicas, efeitos visuais, mas melhor filme só lá no 5º, se for o caso. Se você continuar mantendo a sua média, seu padrão, que a gente sabe que você é um gigante, um Midas de Hollywood. Aí a gente vai lá e te indica. Fora isso, já deu, tá bom demais 2 filmes indicados. E a maior de todas, essa sim foi chocante, Wicked Parte 2. Cynthia Erivo, melhor filme, isso tudo, essas esnobadas já estavam contadas, já eram favas contadas, ninguém se surpreenderia com isso. Ariana Grande tinha uma chance, mas também ficar de fora não é nenhuma surpresa. Agora, as categorias técnicas é que realmente são um assombro. Não pegar vaga em design de produção, figurino, maquiagem, penteado, é como se você dissesse para o John M. Chu, para a Universal Pictures, olha, gente, vocês fizeram uma burrada. O filme é horroroso, o filme é péssimo. E eu acho que é um exagero. Você pode até dizer que um filme é péssimo, mas as áreas técnicas, eu acho que principalmente design de produção, dava para o filme estar indicado. Talvez figurino, alguma coisa técnica rolava. Eu acho que a academia acabou pesando na mão nessas esnobadas, mas que é chocante. A gente imaginava o Wicked, antes de lançar, é claro, certo em melhor filme. Era uma produção que saiu do Oscar, super aclamada, do Oscar 2025, super aclamada. Cynthia Erivo, Ariana Grande abrindo a cerimônia, cantando, super aplaudidas. A gente lembra da Fernanda Torres brincando com a Ariana Grande. E dessa vez, nada. O filme foi esquecido completamente. É como a coisa muda de um ano para outro. Realmente, para quem imaginava um Wicked como um candidato certo, forte, é um choque. Realmente, um choque gigantesco.
Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto nesta sexta-feira ou no sábado, vamos ver, gente, é muita coisa acontecendo, mas eu volto para falar dos flops. Os flops. Eu tinha um outro tema, mas vou falar de flops, porque teve muita coisa que ficou de fora. O Wicker foi um deles. E ainda tem outros. Jay Kelly, cadê o Adam Sandler? Outro esnobado. Tudo isso eu vou falar nesse novo vídeo, nessa sexta ou nesse sábado. E viva o cinema brasileiro, viva o Agente Secreto, Kleber Mendonça, Wagner Moura, Emily Lescaut, toda a equipe de O Agente Secreto, uma grande conquista para o cinema brasileiro, independente se vierem estatuetas ou não no dia 15 de março. Salve o cinema brasileiro, salve a cultura brasileira e que a gente tenha mais uma temporada de